a todos e a todas. Nesse vídeo eu vou explicar alguns conceitos básicos e algumas informações importantes sobre a Unity, né, que é a Game Engine que a gente vai utilizar. Então, inicialmente, né, você instala inicialmente o Unity Hub para você, a partir daqui, instalar as versões da Unity e criar o projeto. Então, você depois que instala o Unity Hub, você vem aqui em Installs, né? Aí você pode ver aqui todas as versões que você já tem instalado e você pode vir aqui e instalar um novo editor, né? Você vem aqui no botão de instalar o editor, aí aqui vai aparecer os últimos releases, né? Os últimos lançamentos. Você pode ver as versões anteriores ou que estão em pré-release, né? Estão em fase de teste final. E aí você pode escolher aqui as versões LTS, né, que são as de suporte longo prazo, ou então você pode baixar as últimas versões, né, que estão mais recentes. No caso, vocês podem instalar uma versão não LTS. Né? LTS é interessante, você vai desenvolver um projeto mais a longo prazo, porque essa aqui tem um suporte há mais tempo e é muito mais raro ter um bug nela. Normalmente quando tem uma versão mais recente, às vezes acontece de ser uma versão que tem mais problemas. Aí, se você estiver desenvolvendo um projeto a longo prazo, pode ser que ela acabe atrapalhando um pouco o desenvolvimento do seu projeto. Aí, então você clica aqui no botão install, né, para instalar a versão. Aí você vai escolher as plataformas que vocês vão querer gerar a versão executável. Por enquanto, vocês podem deixar somente a versão para Windows e Android e Linux, né? Só Windows e Linux. Posteriormente, depois vocês podem instalar outras versões caso vocês queiram. E aí também eu também recomendo instalar o Visual Studio, né? Que ele vai instalar o Visual Studio, configurar tudo para utilizar como editor de código com a Unity. Então depois que você instala o editor, aí a gente vai criar um novo projeto. Você vem aqui em New Project, né? E aí você escolhe. Aqui no nosso caso eu vou usar o projeto 3D básico, né, que é o 3D Core. Aí depois que você escolher ele aqui, você escolhe o nome do projeto. Vamos escolher aqui projeto exemplo. Você escolhe onde é que ele vai ser salvo. No caso eu já tenho essa pasta aqui de projects que eu salvo os projetos nela, né? No caso a Unity vai criar uma nova pasta chamada projeto exemplo e aí vai colocar os arquivos do projeto nessa pasta. Aqui ele vai pedir uma organização, né? Quando você criar a conta, ele vai pedir para você escrever o nome de alguma organização, ela vai aparecer aqui. Eu não vou usar Unity Cloud, então eu vou desabilitar aqui, desmarcar essa opção. Aí você clica no botão, eu esqueci de dizer, né? Você aqui, antes você tem que escolher qual é a versão da Unity. Então eu vou usar a mais recente que eu tenho instalado, que é a 2023.2.18F1. Aí, como eu falei antes, se você for desenvolver um projeto a mais longo prazo, eu recomendo você use uma versão LTS, porque normalmente elas têm menos problema com bug, né? Ou quase não tem esse tipo de problema, enquanto as versões mais recentes, às vezes tem algumas versões que são mais problemáticas, tem algumas instabilidades. Então eu vou marcar aqui a 2023.2.18 e aí já está tudo configurado aqui. Vou clicar no botão Create Project. Aí a Unity vai demorar um tempinho carregando. Dependendo do seu computador, pode ser que ela carregue mais rápido ou mais devagar, né? Depende. E aí, quando ela terminar, aí a gente vou explicar o restante dos conceitos, né? Lembrando que a Unity é um editor, uma game engine, né, gratuita, que você pode criar versões para Windows, Linux, Mac, Android, iOS, PlayStation, Xbox, versão web também. É, você pode até criar para alguns, para televisão, né? No caso para Samsung, você pode criar versão executável para várias plataformas diferentes com o mesmo código. Às vezes você precisa criar uma ou outra variação, alguns ajustes de acordo com ou a plataforma que você vai desenvolver, mas normalmente dependendo do jogo que você está fazendo, não precisa fazer grande modificação. Então, assim, deixa eu só. é, Pronto. Aqui, quando você abre a Unity na primeira vez, ela vem com esse layout aqui.
esse layout aqui que você tem aqui as várias janelas, né? E aí você pode reorganizar elas da maneira que você achar melhor. Não tem uma melhor maneira, melhor, mais produtiva, mais correta. Depende tudo do seu gosto, das suas opções. É porque eu já estou. Oh, peraí, não estava aparecendo assim, agora tá. Então, assim, quando a gente abre a Unity a primeira vez, ela vai aparecer uma tela como está agora, né? Com as janelas no formato que a gente está vendo. No caso, várias janelas aqui distribuídas, né? E é como eu estava dizendo, não tem a melhor maneira, a mais correta, a mais produtiva. Depende das opções do gosto de cada um. Então, a partir dessa versão, dessa organização inicial aqui, desse layout inicial, né? Que você pode vir aqui, você pode mudar, e tem umas versões aqui pré-definidas. E a padrão é essa default aqui. Você pode também, depois configurar, você pode vir aqui e mandar salvar. E quando você precisar ler, que às vezes você pode salvar e ter mais de uma que você queira, por exemplo, tá, sei lá, editando no Animator, ou você quer um layout, você está desenvolvendo um jogo 2D, você pode achar um outro layout melhor, então depende de cada um. Então, para você editar o layout, como é que você faz? Você pode vir aqui, clicar na aba da janela, né? E aí você vem aqui, ó, e arrasta onde é que você quer. Você vê que ela já vai ficando agarrada, né? Vai grudando na parte que você quer. No caso aqui, se eu soltar aqui, por exemplo, ela vai ficar já aqui à direita da janela iScene, né? Tem aqui a janela iScene, Game, Hierarchy, Inspector, Project e Console. Eu vou organizar aqui da maneira que eu costumo fazer, mas como eu falei, né, não tem um jeito certo, um jeito correto, depende de cada um. No caso, se eu quiser que fique duas abas aqui, ó, basta eu colocar, ó, uma ao lado da outra aqui, ó, que ele fica, certo? Vou botar a game aqui embaixo. Pronto. Eu costumo usar esse layout aqui, como eu falei, não tem certo nem errado, depende de cada um. Então aqui, comentando, né? Na Unity tem essa barra inicial aqui em cima, né, que ela vai ter aqui a sua conta. Aqui tem um acesso, né, um atalho para Asset Stores. A Unity tem essa Asset Stores, que é uma loja que você pode comprar várias coisas, vários elementos de jogo já prontos. Você pode inclusive já comprar um esqueleto de um jogo pré-pronto, por exemplo, um RPG, um jogo de tiro, é um jogo de corrida, já tem muito asset já pré-pronto, que aí você só configura e edita do jeito que você quer. Você pode comprar, por exemplo, já modelos 3D prontos, pode comprar música, pode comprar animação, pode comprar muita coisa. Tem algumas coisinhas gratuitas também na loja, mas a grande parte do conteúdo é pago. Aí você tem aqui os botões, né, play, pause e step, né, para você ir passando frame a frame. A gente vai usar isso daqui a pouco. Você pode fazer uma busca aqui no projeto, pode ocultar e exibir algumas camadas que a gente vai ver depois. E aqui a questão do layout que a gente já viu. Então, a primeira janela que eu vou comentar aqui é a iCine, né? Que é aqui onde você vai visualizar o ambiente 3D da sua fase, né? Porque uma cena, né, um iCine, na prática quase sempre é uma fase do jogo, né? Às vezes você faz o jogo inteiro só com um ou duas iCine, mas às vezes você faz cada fase com uma iCine separada. Aí aqui na parte de cima, né, a gente tem, por exemplo, aqui é para você exibir o grid, né? Se você Aqui é interessante que você deixar ele visível para você ter uma noção, porque aqui, por exemplo, ele está com o plano do eixo Y. Você pode deixar só o do eixo X ou então do eixo Z. Mas esse do eixo Y é interessante porque ele serve como um chão guia para você se localizar. O snap aqui eu vou comentar depois. Aqui serve para você é uma forma de você visualizar os elementos da tela. Já eu comento isso melhor também. Aqui, se você estiver fazendo um jogo 2D, você pode marcar essa opção aqui, ó, que ele muda a visualização para 2D. Aqui você pode desabilitar algumas coisas, por exemplo, se quiser mostrar o Skybox, né? Você marca aqui. O Skybox é um recurso que é muito utilizado porque
você coloca a fase, né, visualizada como ela estivesse dentro de um cubo. E aí você coloca alguma textura, como por exemplo no caso aqui de um céu distante, né, porque isso aqui computacionalmente é bem leve. E aí serve de fundo, é mais fácil você colocar esse aqui como um fundo, né, que ele computacionalmente é bem mais leve, né, ele consome menos memória, menos processamento, não precisa ser algo muito elaborado e serve muito bem para boa parte dos jogos. Aí você pode marcar ou desmarcar aqui o que você quer visualizar. Aqui a gente pode também ocultar alguns objetos. Aqui a gente pode habilitar algumas coisinhas, como por exemplo esses íconezinhos que a gente fica vendo aqui, né, de luz ou de câmera, a gente pode habilitar eles para facilitar a visualização, porque aqui a cena ainda tem poucos elementos, mas quando a cena tem muito objeto aqui, às vezes você precisa ocultar, visualizar algumas coisas para poder entender ou até conseguir editar melhor a cena. Aí aqui são os tools, né, as ferramentas que a gente pode utilizar. Essa daqui é para a gente é, é, deslocar a câmera que a gente usa para visualizar a cena, né? Você pode ou clicar aqui nesse ferramenta, ou então clicar com o botão direito do mouse, ó, e fazer a mesma coisa, sem estar com ela selecionada. Ela faz a mesma função. Aí aqui serve para a gente mover, né, transladar um objeto, rotacionar, escalonar. Aqui para a gente editar os vértices de um objeto, normalmente aqui 2D. E esse aqui é uma outra ferramenta de transformação. Eu vou comentar elas melhor no próximo vídeo. Aí aqui também a gente pode mudar a forma de visualização. Eu vou adicionar um objeto aqui para ficar mais fácil a gente entender. A gente pode adicionar um objeto aqui clicando na opção, né, no menu Game Object. Aí você tem aqui as opções de objeto 3D, de áudio, de efeitos visuais. Mas inicialmente eu vou mostrar aqui alguns elementos 3D básicos que a Unity tem, que são muito comuns em ferramentas 3D. O primeiro deles é o cubo, né? E aí quando você seleciona aqui, ó, ele já aparece na cena e também aqui embaixo no game, porque essa janela Scene, como eu falei, você vai visualizar o ambiente 3D do seu jogo. E nessa aba Game aqui, nessa janela Game, ela vai mostrar isso aqui que ela está mostrando é a mesma imagem que vai aparecer para o seu jogador. Então você pode mudar o objeto 3D aqui na cena, ó, mas visualizando como é que ele vai ficar no jogo. Então, ó, voltando aqui para a aba cena, voltando para esse ícone aqui, esse elemento na janela cena, no momento aqui, ó, ele está com esse nome Persper, ou seja, ele está com a projeção de perspectiva, que quando você observa os elementos na cena, ou se você prestar atenção aqui, ó, eles estão com profundidade. Então, ó, se o objeto está mais longe, ó, ele vai ficando menor. É como a gente observa o mundo real, né? O objeto está mais perto da gente, está maior. Quando ele vai se afastando, ele vai ficando menor. Enquanto que, se eu clicar bem aqui nesse cubo aqui no centro, ele vai mudar para isométrica ou então ortogonal. E aí, no caso, esse tipo de visualização aqui é mais interessante quando você está, por exemplo, criando uma estrutura, um prédio, que é muito utilizado em ferramentas CAD, né? Na engenharia usa muito essa visualização aqui, porque independente da distância que ele está da câmera, o objeto não fica maior ou menor. Isso então é interessante para você montar uma estrutura, observar objetos que não é interessante que ele aumente ou diminua de tamanho ou perca a perspectiva enquanto você está editando ele. Então vamos voltar aqui para a perspectiva, né? E aí esses iconezinhos aqui, ó, esses cones verde, vermelho e azul, na verdade estão indicando o eixo, né? Quando você clica num aqui, ó, ele automaticamente ele já vai mudando a orientação, ó. Então, ó, aqui, como a gente vai ver depois, é bem parecido com o que a gente vê lá na geometria e na matemática, né? Aqui no mundo 3D tem um eixo X, que é representado no eixo vermelho, um eixo Y, que é representado no eixo verde, e um eixo azul, que representa o eixo Z, que é para dentro da tela. Então, quando você clica aqui nesses cones, ó, eles vão mudando a orientação e eles são interessantes porque ó, quando você vai, às vezes, editando a cena, você vai
movendo o seu ponto de visão aqui dentro da cena com o botão do meio do mouse, ou então também você pode rotacionar ele, ó, clicando com o botão direito do mouse. Aí você pode, ó, rotacionar esse ângulo de visão. E às vezes quando você está editando, você vai clicando, vai movendo aqui e às vezes você se perde um pouco e você quer voltar para uma visualização mais fácil. Então você pode clicar aqui nos cones, ó, que aí ele vai rotacionando e deixando da forma que você acha melhor para visualizar, certo? Aí depois da aba cena, como eu falei, tem aqui a janela, né, a aba game. Nessa janela aqui é que você vai visualizar o que é que vai aparecer ou não aparecer no seu jogo. E o que é mostrado aqui na janela game, na verdade é o que tem na câmera. Se vocês observarem aqui, ó, dentre os objetos da minha cena, só por enquanto, né, só tem três: a câmera, uma luz e o cubo. Então, o que vai aparecer aqui na minha janela game é o que está sendo visualizado aqui na minha câmera. Vocês observam, inclusive, ó, que se eu subir a câmera, ó, ele muda aqui onde o cubo está aparecendo, né? Porque o que é mostrado, o que a câmera está visualizando é o que está dentro desse imenso cone aqui, né? Que aqui é a base maior, né? E aqui pertinho da câmera, aqui por enquanto não vai dar para ver, mas tem uma basezinha menor, que é a base de uma pirâmide, na verdade, né? Então tudo que está aqui dentro dessa base, dessa pirâmide, né, é o que a câmera está mostrando. Então se você movimentar aqui a câmera, ó, você observa que vai mudando como ela está mostrando o cubo, né, como a câmera está visualizando o cubo. Então aqui nessa aba Game é muito importante no começo do projeto você configurar ela, porque já que isso aqui vai mostrar como vai aparecer o jogo para o jogador, então é interessante que você, antes de começar a editar a cena, né, aqui na aba Scene, colocar os elementos do jogo e tudo, é você definir como é que vai ser a aparência visual aqui, como é que o jogador vai ver seu jogo. Então aqui na primeira opção você tem game e simulador. Quando você usa o simulador, vai aparecer várias opções aqui para você simular como se você estivesse visualizando o jogo, por exemplo, no Samsung Galaxy, ou então como estava aqui no iPad Mini 4, certo? E aí você pode aqui, ó, fazer a escala para ver melhor, pode botar a opção aqui para preencher o dispositivo com a tela, né, que você pode redimensionar aqui, ó, e aí ele vai aumentando e diminuindo, certo? Quando você coloca aqui em game, aí ele vai mostrar algo mais parecido como se fosse a tela do computador, o monitor de um computador, ou então até a tela de TV, né? Às vezes você está fazendo o jogo para console, né? PlayStation, Xbox, ou então até para PC, então você vai ver algo parecido com o que a gente vê numa televisão ou no monitor. Aqui são as telas que podem ter, a gente por enquanto só tem uma, e aqui muito importante a gente definir a resolução. Essa resolução aqui, por padrão, ela vem Free Aspect, né, que ele vai preencher toda a área da janela game com aquilo que a câmera que está aqui na cena está mostrando. Só que na verdade, né, os nossos jogos vão rodar em telas, né, com resolução pré-definida, ou 16 por 9, né, que são as resoluções de televisão HD que tem hoje em dia, ou 16 por 10, né, que às vezes é resolução de monitor wide, né, ou então 9 por 16, que é o contrário, né, que é dispositivo móvel. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui, ó, 16 por 9. E aí você observa que ele tanto atualiza aqui o formato da base da pirâmide aqui na janela Cine, como também ele ajusta a imagem que a gente está visualizando do jogo. E aí quando você redimensiona aqui a janela game, ele automaticamente vai ajustando aqui, mantendo a resolução de 16 por 9, certo? Aí você pode colocar aqui também, definir 16 por 10. Você pode também criar um aqui, ó, você pode colocar essas resoluções já Full HD. Só que eu recomendo você colocar 16 por 9, que é independente se for Full HD, 4K, etc. Todas elas são 16 por 9. Então não vai ter problema de você mudar a resolução
e depois ter que mexer muita coisa. Então você pode colocar só 16 por 9, que automaticamente, quando você for usar uma resolução de 16 por 9, vai estar tudo no seu devido local na visualização aqui do jogo. Você pode também criar uma resolução. A gente pode criar aqui uma resolução muito comum para dispositivo móvel, né? Botar aqui dispositivo móvel. E aí a gente pode usar aqui só o aspect ratio, né? Vamos colocar aqui 9 por 16, que é uma resolução muito comum também. E aí você observa ó, que a visualização já fica igual a um dispositivo móvel, né? Porque boa parte dos celulares hoje em dia é 9 por 16. Quando a tela é um pouquinho mais esticada, né? Já pode ser 10 por 16 ou 8 por 17, 8 por 18, etc. Mas aí normalmente quando você faz 9 por 16 já se enquadra na maioria das telas. Vamos deixar aqui 16 por 9 por enquanto. Aí como eu já falei, você pode aqui mudar a escala, né, para visualizar melhor. Se você desmarcar aqui Low Resolution Aspect Ratios, aí ele vai ajustar melhor que algumas coisinhas na visualização. Você pode colocar aqui o que? Quando você der o play, quando você clicar no botão aqui de play, né, que quando você vai simular a execução do jogo, você pode marcar essa opção para o quê? Quando você clicar no botão de play, ele vai maximizar essa janela. E aí isso é interessante que às vezes você está querendo só visualizar aqui o jogo, não visualizar o restante do editor, e aí você pode marcar essa opção para ele focar logo aqui. Você pode só deixar Play Focus, que aí quando você clicar no botão Play, ele vai mudar o foco para que automaticamente já vai aceitar os comandos e não vai ficar parecendo que você está clicando em teclas do teclado para executar comandos restantes do editor. Aqui você pode desligar o áudio, né? Às vezes você está só testando algumas coisas, não precisa. Você pode ver os atalhos aqui, desabilitar os atalhos da Unity, né? Para não misturar os comandos aqui dentro do jogo, que pode ser no teclado, no mouse, para não atrapalhar aqui o uso no restante do editor. Você pode clicar aqui para visualizar essa janela de status, né? Que ele vai mostrar várias coisas aqui durante a execução do jogo. Por exemplo, aqui ele vai mostrar, por exemplo, aqui a taxa de quadros, né, por segundo, uso de CPU, quantidade de vértices, de triângulos que tem na cena. Só que só para lembrar, essa taxa de quadros aqui no editor, normalmente ela é mais baixa que na versão executável do jogo, principalmente se for a versão para PC. Então, se o seu jogo aqui no editor está rodando a 80, 90 quadros, depende da configuração que você faz para a versão executável, normalmente ele roda bem mais que isso, né? 150, etc. Você pode limitar isso, mas às vezes você pode deixar livre. E esse gizmos aqui é a mesma coisa que eu tinha mostrado antes, né? Você pode desabilitar várias coisinhas aqui ou habilitar para aparecer ou não aqui na aba Game. Outra aba, né, outra janela, no caso aqui, essa Hierarchy, né? Que no caso aqui, essa Hierarchy vai ter o que? O nome da cena que está aberta, que por enquanto a gente não renomeou, tá? O nome padrão, né? Que é Sample Scene, né? Que é cena exemplo. Dentro da cena tem uma câmera, uma luz direcional e um cubo, que foi o que a gente criou. Então aqui, ó, nessa aba Hierarchy, vai mostrar todos os Game Objects, né? Ou Assets que a gente vai estar utilizando nas cenas, vão estar aparecendo aqui nessa aba Hierarchy, nessa janela Hierarchy. Que traduzindo para o português é hierarquia. Quando tem um asterisco aqui, está indicando que você não salvou ela. E aí uma recomendação que eu faço é a gente salvar, não deixar esse nome padrão, né? É bom a gente renomear já com o nome adequado. E aí quando você clica no botão para salvar, ele já abre aqui ó, dentro da pasta projeto, né? Lembra que o projeto que eu criei é chamado de projeto exemplo. Então dentro da pasta projeto exemplo, tem essa pasta Assets, que daqui a pouco eu vou comentar melhor sobre ela. Dentro dessa pasta Assets tem uma pasta e scenes, né, que são as cenas do nosso jogo. Então dentro dela eu vou salvar essa cena aqui, eu vou chamar de cena exemplo. Vamos colocar aqui só assim. Vou botar e scene mesmo. Pronto, e scene exemplo. E aí quando eu salvo aqui ela fica o nome e scene exemplo.
E eu lembro e observe que eu salvei ela dentro da pasta e sim. E aqui dentro dessa janela, aqui do mesmo jeito que a gente vem aqui na opção do menu Game Object, a gente também pode vir aqui no sinalzinho de mais e criar qualquer outro Game Object que a gente pode criar, né? Como eu já tinha falado, né? Aqui na Unity já tem alguns objetos trigonométricos padrão, como por exemplo o cubo, tem também a esfera, a gente pode criar aqui também uma cápsula, pode criar aqui também, por exemplo, um cilindro, pode criar também aqui um plano e várias outras coisinhas que a gente vai comentando ao longo dos próximos tutoriais, certo? Deixa eu só apagar aqui o plano. Pronto. Aí uma coisa extremamente importante que a gente vai usar muito é a questão de Game Objeto pai e Game Objeto filho. Como é que isso funciona? Observa aqui ó, que cada Game Object da minha cena, né, aqui no caso o cubo, a esfera, a cápsula e o cilindro estão no mesmo alinhamento. Só que às vezes é interessante, a gente pode querer, por exemplo, que a gente forme um elemento do nosso jogo, sei lá, uma praça, um prédio, formado de vários Game Objects. Então a gente pode querer que, por exemplo, a formação desses Game Objects forme um outro. Então uma coisa que é muito comum a gente fazer é criar um Game Objeto que vai ser pai de outros. E aí isso é importante porque quando um Game Objeto é pai de outros Game Object, né, vou, por exemplo, fazer o que? Eu vou colocar essa esfera aqui como sendo filha do cubo. Então como é que eu faço isso? Basta eu clicar aqui na esfera, clicar, segurar, você vê que quando eu arrasto aqui, eu posso soltar em qualquer parte aqui na janela hierarquia, né, hierarchy. Só que eu vou soltar exatamente em cima do nome cubo. Quando eu solto, observa que aqui muda, o iconezinho do Game Object da esfera, ele muda, né? Ele não fica mais alinhado com os outros, ele fica um pouquinho recuado. E apareceu também esse triângulozinho aqui na frente do ícone do cubo. E eu posso expandir ou retrair. Significa o quê? Significa que o Game Object Cube, né, o cubo aqui, ele se tornou pai do Game Object Sphere. Então, como o cubo é o Game Objeto pai da esfera, quando eu clico e observe que quem está selecionado aqui é o cubo. Quando eu desloco o cubo, ele vai e leva a esfera junto. Porque o Game Objeto Cubo ele é pai do Game Objeto Esfera. E se eu deslocar a esfera, o cubo não acompanha, porque a esfera é apenas filha do cubo. Então, se eu deslocar a esfera, como ela não é pai de ninguém, ela não desloca ninguém junto com ela. Enquanto que se eu deslocar o cubo, selecionei o cubo e desloco ele, ele leva também a esfera que é filha dele. Certo? Se eu deslocar aqui o cubo, ele leva também a esfera junto. Observa que, por exemplo, o cilindro ele não é pai de ninguém, não é filho de ninguém. Quando eu movo aqui o cilindro, ele não leva ninguém. E do mesmo jeito, eu posso colocar mais de um objeto como filho do outro. Vamos colocar aqui a cápsula como sendo filha do cubo também. Aí observa que agora, como a esfera e a cápsula são filhos do cubo, eles estão no mesmo alinhamento. E quando eu seleciono o cubo e desloco o cubo, ele leva tanto a esfera como a cápsula. E aí desse jeito eu posso fazer um alinhamento no nível que eu quiser. Então eu posso colocar aqui quantos filhos eu quiser. Então, por exemplo, eu posso transformar a cápsula como filho da esfera. Aí basta eu clicar aqui na cápsula, arrastar o ponteiro do mouse para cima da esfera e soltar. Aí pronto, agora a cápsula se tornou filho da esfera. Se eu mover a esfera, ele vai e leva a cápsula. Do mesmo jeito, como a cápsula, sendo filho da esfera, ainda também é filho do cubo. Então, se eu deslocar o cubo, ele leva
todo mundo junto com ele, né? Tanto a esfera como a cápsula. E eu posso também, ó, transformar o cilindro como filho da cápsula. Do mesmo jeito, eu clico aqui no nome do cilindro, né? E move o ponteiro do mouse para cima da cápsula e solta. Agora o cilindro é filho da cápsula. Se eu deslocar a cápsula, ele leva o cilindro junto. Todo mundo aqui, ó, o cilindro, a cápsula e a esfera é filho do cubo. Quando eu desloco o cubo, ó, ele vai e desloca todo mundo junto também. Certo? Então esse conceito é muito importante, que a gente vai usar ele muito durante o desenvolvimento de jogos, né? Que é a questão do game objeto pai e do game objeto filho. E como eu mostrei aqui, ó, não tem um limite de hierarquia. Eu posso colocar aqui, ó, criar vários níveis de game objeto filho do cubo, e cada game objeto pode ter quantos filhos eu quiser. Ah, como é que eu faço para, por exemplo, a cápsula deixar de ser filha da esfera? Basta clicar aqui na cápsula, ó, clicar e arrastar e colocar aqui como sendo filho do cubo. Ó. Você observa que agora, ó, a cápsula está no mesmo nível da esfera. Então ela deixou de ser filha da esfera e passou a ser filha apenas do cubo. Do mesmo jeito eu posso pegar o cilindro aqui, ó, e deixar de ser filho da cápsula e ser filho da esfera, certo? Então eu posso fazer esse rearranjo aqui da forma que eu quiser. E observa que enquanto a gente está mexendo aqui na hierarquia, ó, aqui de pai e filho, ele não modifica o posicionamento nem a aparência de nenhum game object na cena, certo? Então cada elemento desse daqui, ó, cubo, cápsula, outros modelos 3D que a gente possa utilizar, todos a gente chama de game object, ou seja, são objetos da cena. E aí aqui também na cena a gente vai ter a câmera, né, como eu já comentei, é a câmera que vai exibir as informações da cena. Normalmente ela está acompanhando o jogador, né, o avatar que o jogador está controlando. E aqui algumas coisinhas só que eu vou comentar sobre a câmera, que a gente pode mudar, por exemplo, a imagem de fundo que é mostrada aqui, ó, que no caso é na computação gráfica a gente chama de clear flag, né, que é que vai limpar a cena, né, porque vocês sabem, né, que o jogo, né, é formado uma imagem dessa daqui que a gente está visualizando, na verdade são várias imagens seguidas, né? Cada imagem dessa parada é o que a gente chama de frame. Então, para dar essa noção de movimento, são geradas várias imagens por segundo. Então, quando a gente diz, por exemplo, que aqui no jogo está 30 FPS, né, 30 frames por segundo, é que a cada segundo o jogo está gerando 30 imagens. Né, e essas imagens seguidas é que dão a ideia de movimento, igual a gente vê em vídeo no celular, no cinema, etc. Então, quando a câmera está mostrando a imagem, na verdade ela exibe as imagens na tela e para o próximo frame ela limpa tudo. Né? Primeiro ela renderiza aqui o fundo da cena para depois colocar os outros objetos na frente. Então aqui esse Clear Flag a gente pode mudar para o Skybox, né? Que é essa imagem que a gente está vendo aqui de fundo, né? Como se fosse um céu. A gente pode mudar também para uma cor sólida, que a gente pode alterar depois a cor aqui, né? A gente pode mudar para apenas a cor para profundidade, mas isso aqui é um caso mais específico, ou então não limpar, mas não limpar e fica um negócio bastante estranho, não faz isso. Vamos deixar só de cola por enquanto. Aqui a gente pode mudar a perspectiva porque aqui a gente mudou de ortogonal para perspectiva somente na visualização da cena, mas observa que a câmera continua mostrando sempre como perspectiva. A gente consegue, por exemplo, aqui no cubo, ver o lateral dele em perspectiva, né? Como se fosse um lado maior do que o outro. Quando a gente muda a perspectiva para ortogonal, ó, você observa que independente da distância dos objetos para a câmera, eles aparecem mais ou menos com o mesmo tamanho, né? A gente não consegue nem ver a lateral aqui do cubo. Então esse tipo de visualização aqui é muito comum em jogos isométricos, né? Com aquela visão de cima, né? Meio que em diagonal. Aí a gente pode aumentar aqui essa Field of View, né, que é o caso, como vocês podem observar aqui na aba Scene, ele vai alterando o ângulo da câmera, né? Então ele vai afastando ou aumentando
o ângulo de visualização da câmera. É uma forma de zoom, né? Então você pode fazer isso também. Esse Clipper Planes aqui é exatamente essa distância aqui da base da pirâmide, a base maior e a base menor em relação à câmera. Porque tudo que vai aparecer na cena tem que estar dentro dessa base do triângulo. Então, se por exemplo eu diminuir essa distância fara aqui, ó, vamos colocar aqui, quando ela passa aqui dos objetos, eles vão sumindo, ó, porque se não tiver dentro da base da pirâmide aqui, a câmera não mostra. Então, essa distância fara aqui a gente às vezes pode utilizar para diminuir o custo computacional, porque quanto mais longe a câmera vê os objetos mais longe, mais objetos ela mostra e mais custoso computacional né? Porque o computador vai ter que fazer mais conta para mostrar esses objetos e vai gastar mais memória também para guardar as informações dele. E esse Clipper Near aqui é exatamente a distância da base menor da pirâmide, né? Você observa que quando eu afasto muito ela da câmera, ela vai tirando os objetos da cena. Então, por enquanto, na câmera é isso. E da luz, a Unity, né, ela tem vários tipos de luz aqui, começando pelas padrões, né, que a gente tem em qualquer game engine ou praticamente todo sistema gráfico computacional, que é Spot, que é essa luz que parece uma lanterna, certo? E aí, se você observar aqui essa área limitada aqui para as linhas amarelas, exatamente a parte que está sendo iluminada. Então, onde ela pega aqui o feixe de luz, é que está iluminando. Aí você pode variar aqui o range dela, né, que é o alcance. Pode mudar a cor, pode mudar aqui o ângulo dela. Tem várias opções que vocês podem verificar depois com mais calma. Tem a luz direcional, que essa luz que aqui é padrão, essa luz direcional ela funciona na verdade como uma luz ambiente global. Normalmente a gente usa ela como se fosse uma luz, por exemplo, do Sol, luz da Lua, ou então uma luz que ilumina de maneira geral o ambiente. Então, por exemplo, normalmente a luz do Sol é branca. Se for, por exemplo, sei lá, se estiver num ambiente de perigo ou numa boate, você pode colocar a luz sendo primordialmente vermelha, né? E você vê que ela ilumina toda a cena de vermelho. E aí você vê que tem uma direção dela aqui que indica, por exemplo, se tiver de manhã, aí o sol está vindo nessa direção. Você pode mudar a direção dela para vir no sentido contrário, como se for no pôr do sol. Então você pode mudar esse ângulo aqui para ficar de acordo com o que você quer. O outro tipo de luz é a point, né? Que essa luz point aqui, ó, vou até afastar para ver melhor. Ela é aquela luz que ela tem a fonte de luz no centro de uma esfera. Aí você pode diminuir o alcance dela aqui no range, ó, que é indicando o alcance dela de iluminação. E aí é comum a gente colocar, por exemplo, isso aqui no poste, né? Você coloca isso aqui no poste, ou então como se fosse numa lâmpada, sei lá, de uma sala, que aí ela vai iluminar como se fosse, né, uma fonte luminosa pontual, que aí a partir do centro, né, a partir do ponto da luz, ela vai iluminar essa área aqui de uma área de uma esfera. E por último tem essa iluminação diária aqui, que é Beckett, né? Na verdade a gente usa ela com um sistema de iluminação mais complexo, que aí futuramente eu vou talvez falar dela, né? Que aí no caso a gente processa a iluminação antes do jogo ser executado, porque essas outras fontes luminosas aqui, elas são calculadas a iluminação dos objetos em tempo real. Então, por exemplo, se vocês viram aqui, né, que quando estava na lanterna, enquanto eu desloco ela aqui na cena, ó, ela vai iluminando. Só que às vezes pode ser que as fontes luminosas do seu jogo elas não se movimentem. E aí, onde a luz vai iluminar e as sombras geradas não vão ficar mudando de lugar. Então, para você diminuir o custo computacional, porque calcular a iluminação é algo bastante custoso computacional, você pode pedir para a Unity fazer o cálculo das áreas que são iluminadas e onde vai ser geradas as sombras antes da execução do jogo, para aí a Unity vai já deixa iluminada e as sombras geradas nos locais corretos para não ter que ficar calculando isso em tempo real, que é, como eu falei, é bastante custoso computacionalmente. E aí você pode fazer esse cálculo antes
e aí depois a Unity só mostra as superfícies iluminadas e não iluminadas durante o jogo. Mas aí futuramente a gente pode comentar isso depois. E aí as duas últimas janelas aqui, né, a Project, que na verdade assim, como eu falei, aqui na janela Hierarchy tem todos os Game Objects, câmeras, luzes que tem nessa cena que você está exibindo aqui. Só que, como eu falei, normalmente um jogo a gente tem várias fases, né? E normalmente cada cena dessa é uma fase. Então, todos os elementos que você vai usar no jogo, né, vão estar guardados no seu projeto. E aí todos esses elementos que a gente vai usar no jogo, como textura, script, modelo 3D, áudio, tudo na Unity a gente chama de assets, né? Que é essa palavrinha que está aqui, assets. E aí, então tudo que a gente vai usar no projeto, por exemplo, modelo 3D, áudio, textura, que a gente pode utilizar em mais de uma fase, vai estar aqui nessa pasta projeto. E aí a gente pode, por exemplo, ter o modelo 3D do nosso avatar, né, do nosso personagem principal, aqui dentro da pasta Assets e ficar usando em várias cenas diferentes. Então vocês têm que lembrar disso, né? O que está aqui dentro da janela Hierarchy é o que está dentro da cena que a gente está visualizando agora. Enquanto que aqui dentro da pasta, né, da janela Project, a gente vê o que está dentro da nossa pasta Project que a gente criou lá no comecinho do vídeo. Então aqui dentro da pasta Assets, que está dentro da pasta Project, a gente vai ter os arquivos que a gente vai usar de maneira geral no projeto. Até se a gente visualizar aqui, deixa eu mudar aqui, pronto. Se a gente observar aqui na pasta Projetos Unity, né, que é onde eu guardo os projetos que eu estou desenvolvendo, ó, tem aqui o projeto que a gente criou, projeto exemplo. Dentro da pasta Projeto Exemplo vai ter a pasta Assets. Dentro dessa pasta Assets é que vai estar todos os elementos, todos os arquivos que a gente vai utilizar dentro do jogo. A Unity, para a questão de indexação, ela cria esse arquivo .meta para cada pasta e cada asset que a gente vai usar dentro do jogo. Certo? Então você observa aqui que as duas cenas que tem já dentro do projeto, tanto a padrão que já veio, quanto essa que a gente está editando agora, que a gente salvou, elas estão dentro da pasta Assets do projeto, dentro da pasta Assets eu criei uma pasta sim só para guardar as cenas, né, do nosso projeto. Ok? Então, muito importante vocês lembrar disso, né, quando estiver desenvolvendo o jogo, né? Não confundir o que está dentro aqui da janela Hierarchy, é o que está dentro da cena que a gente está editando, e dentro da janela Project que vai estar os arquivos do projeto que a gente vai utilizar. Aí aqui, ó, a gente pode mudar a visualização para o menor tamanho, né, ficar uma lista, ou então aumentar, porque pode ser que a gente esteja usando, por exemplo, alguns elementos como figura e você queira ver eles aqui dentro da pasta, dentro da janela Project. Mas eu normalmente eu uso já só a listinha que eu já acho mais facilmente, mas como eu falei, é questão de gosto também. Esses packets aqui, ó, são vários frameworks, vários pacotes de ferramentas que a gente vai utilizar depois, né? Aqui são os padrão que já vem com a Unity, a gente vai depois ver como a gente pode instalar eles a partir do Package Manager, né? Que a gente pode instalar esses vários pacotes para ajudar a gente. E aqui na última janela, né, que eu vou comentar, é a janela do console, né, o console, que aqui é onde vai ter a saída. Se a gente, por exemplo, pedir para ele imprimir, né, printar alguma coisa no terminal, né, aí ele vai aparecer. Se a gente usar, por exemplo, comando print e, sei lá, botar para escrever Hello World, aí vai aparecer aqui na nossa janela console. Por exemplo, mensagem de erro também do código vai aparecer aqui na nossa janela console, certo? E aí, uma última coisinha que eu queria explicar, duas últimas coisinhas é o seguinte. Primeiro, eu salvei aqui a cena, né? Depois salvar a cena, é sempre bom salvar o projeto. E aí, quando a gente vai executar o jogo, aqui dentro da Unity, basta a gente clicar aqui no botão Play, né? Que aí ele vai compilar os arquivos aqui e vai executar o jogo aqui dentro da aba Game. Se a gente quiser criar o executável do jogo, a gente tem que fazer primeiro o que? Adicionar as cenas que vai ter no jogo na build. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui ó, no menu File,
Build Settings, e aqui no momento você observa, ó, que não tem nenhuma cena para minha build. Aí eu posso vir aqui, ó, adicionar a cena aberta, que ele vai adicionar essa cena aqui, né, e cine exemplo. E eu também posso fazer o que? Eu posso vir aqui na minha janela Project, vir aqui na aba cena, clicar e arrastar a cena para cá, ó. Lembra que essa sample scene é a cena que veio por padrão, né, que ela já está salva. Então eu posso clicar aqui nela e arrastar. E observa que cada cena vai ter um índice, que é exatamente para indicar a ordem dela, né? Depois a gente vai ver como a gente faz para ir de uma cena para outra, né? De uma fase para outra. Mas no momento a gente só vai ter essas duas fases. Eu posso também clicar arrastar aqui para mudar a ordem, né? Trocar a ordem de uma para outra. E aí, por enquanto, ó, se a nossa build só tem essas duas cenas, então quando eu gerar o executável do jogo, o nosso jogo vai com todas essas cenas aqui. E aí, como eu falei, depois a gente vai ver como faz para mudar de uma cena para outra. Mas por padrão, ó, o jogo vai abrir, vai iniciar nessa scene exemplo. Depois, quando a gente terminar, completar ela, a gente pode mudar para sample scene. Ou então qualquer outra cena que está aqui na build. A gente não precisa ir de uma após a outra. A gente pode ir da primeira para a última, para a penúltima, etc. Mas depois a gente vai ver isso com calma. Para gerar a build do jogo, né, a gente vem aqui, pode escolher a plataforma, né, como eu só instalei a do Windows, do Mac Linux, só está habilitada aqui essa, né, mas como vocês podem ver aqui tem para Android, iOS, PS4, PS5, Web, tvOS, etc. Aí então eu vou deixar aqui o Windows, 64 bits, local mesmo, vai ser na nuvem, aí você clica aqui no botão Build. Aí ele vai perguntar onde é que você quer que seja salvo. Eu costumo fazer o seguinte, eu crio uma pasta para cada versão. Então eu costumo chamar a versão Windows 64 bits. Ou 64, pronto. Dentro dessa pasta aqui, aí eu vou salvar o meu projeto. Ah, não está aparecendo. Deixa eu só adicionar rapidinho aqui. Pronto, agora tá aparecendo, né? Então, quando eu clico lá no botão de build, ele vai perguntar onde é que eu salve. Aí eu posso vir aqui, ó, versão Windows 64, né, que eu criei essa pasta, né? Por padrão, o projeto só tem essas pastas aqui. Aí, como eu falei, normalmente eu crio uma pasta para cada versão. Então eu criei essa pasta aqui, que eu chamei de versão Windows 64. Aí quando eu abro aqui e mando selecionar a pasta, aí a Unity vai compilar o projeto, gerar o executável e colocar dentro daquela pasta versão Windows 64. Certo? E aí eu posso, quando eu for distribuir o jogo, simplesmente criar um compacto, né, um arquivo compactado e distribuir o jogo na plataforma que eu quero, no caso aqui do Windows, né? Aí basta clicar aqui no ícone, no executável projeto exemplo, que ele vai executar o jogo. Deixa eu só abrir ele aqui, né? Então, aqui, ó, dentro da pasta do meu projeto, né? Projeto exemplo, aí eu venho aqui versão Windows 64, aí está aqui o ícone do executável do jogo. Basta dar dois cliques aqui, como é a versão Windows, e vai abrir e executar o jogo. Ok? Então, assim a gente pode definir quais são as fases que vão aparecer, que a gente pode utilizar na build do jogo. E aí eu já mostrei como é que a gente faz para executar ele. E aí, então, ó, a gente salva a cena, salva o projeto, né? E aí, quando a gente precisar fazer algum backup do jogo, quais são as pastas que a gente vai precisar para guardar ela? A gente não precisa copiar tudo, certo? Na Unity, basta a gente guardar a pasta Assets, né, que tem todos os arquivos do nosso projeto, Packets, né, que são os pacotes que a gente já está utilizando, Project Settings e Use Settings, né, que são as configurações tanto do projeto da Unity como do usuário, além dos arquivos de configuração do
do C Sharp. Tá faltando um arquivo aqui, porque eu acho que eu não criei nenhum script. Então deixa eu criar aqui rapidinho. Eu vou criar uma pasta aqui dentro de Assets. Eu posso criar a pasta tanto lá no Explorer quanto dentro da Unity, né? Eu posso tanto criar a pasta lá no Explorer como aqui na Unity. Então basta eu vou criar uma pasta nova aqui dentro de Assets, né, para guardar os scripts. Então eu vou aqui folder, vou chamar a pasta de scripts, né, que eu vou colocar todos os nossos scripts aqui dentro. Então, ó, vou criar um script aqui só porque ele não gerou ainda um dos arquivos que são necessários. Vou chamar aqui de script exemplo. Pronto, ele já criou o arquivo, que é o seguinte. Como a gente vai usar o C Sharp, né? A Unity, como linguagem de programação, ela usa o C Sharp e também o JavaScript. Só que o C Sharp, como uma linguagem verdadeiramente orientada a objeto e tudo, é a Unity por base, usa o C Sharp no desenvolvimento. Então, quando você desenvolve jogos na Unity usando o C Sharp, ele ele dá mais possibilidades de elementos para a gente utilizar. Então, é uma linguagem que dá mais recursos para a gente utilizar na Unity do que o JavaScript. Então, quando a gente cria um script, a Unity gera um arquivo de projeto, né, que é esse CS Project aqui, que é de arquivo de projeto do C Sharp. Só para lembrar que, apesar da gente escrever os scripts da Unity em C Sharp ou então em JavaScript, só que todos os executáveis que a gente gera, né, principalmente para Windows, Linux, etc., eles são todos compilados para C e C++. Então, por mais que a gente escreva o código em C Sharp, a Unity gera os executáveis em C e C++, porque C e C++, né, é a linguagem que gera os executáveis mais leves que tem, né? Mais leve que isso, só Assembly, né? Só que programar em Assembly é bem mais complicado que C e C++, então os executáveis para jogos, né, normalmente são sempre gerados em C e C++, porque é a linguagem que gera os executáveis mais leves. Então, ó, quando a gente for fazer o backup, né, a gente vai selecionar as pastas Assets, Package, Project Settings, Use Settings, o de configuração do VS Studio, né, o arquivo de projeto e também o projeto do C Sharp. Então, quando eu pedir para vocês mandar o projeto para mim, por exemplo, então vocês for fazer o backup de vocês, só precisa dessas pastas aqui que eu marquei. As outras, a Unity gera automaticamente a partir desses aqui, né? Quando você abre o projeto, só precisa dessas pastas aqui, que as outras a Unity faz o backup. E também, né, depois que você já tiver criado os executáveis do seu jogo, você também faz a cópia da pasta com os executáveis do seu jogo, certo? E no mais é isso, né? Para o primeiro vídeo, só os principais conceitos básicos da Unity, né? Eu peço que agora você instale a Unity, teste, né? E brinque um pouquinho para começar a se familiarizar com a Unity. Então, até mais, até um próximo vídeo.